E aí, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão dos assuntos discutidos nas nossas aulas presenciais. E para isso a gente vai resolver algumas questões com o objetivo de revisar esse conteúdo para a prova bimestral. E eu vou sugerir algumas questões aqui, rapidamente, e vou resolvê-las logo em seguida com vocês. Então, vamos lá. A primeira questão que eu vou resolver com vocês é a seguinte. É dado um cubo de aresta com medida 4 centímetros, determine sua área total. Ok? Então, essa questão aqui não é uma questão difícil da gente resolver, tá? Então é o seguinte. A área total de um cubo, que a gente vai escrever AT, vai ser dada pela seguinte fórmula. 6 vezes a medida da aresta ao quadrado. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é uma substituição, 6 vezes 4 ao quadrado, que é a medida da aresta. Isso vai ser 6 vezes 16. E aí, 6 vezes 16, 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Então, a área total desse cubo vai ser 96 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a nossa primeira questão. Vamos para a segunda, A segunda questão é o seguinte. Um reservatório de água Um reservatório de água tem o formato de um paralelepípedo retângulo de dimensões vamos lá, dimensões 3 centímetros, 4 centímetros, ou melhor, vamos colocar essas dimensões em metros, tá? Um reservatório de água, centímetros fica uma medida muito pequena para um reservatório de água. E 5 metros. Determine a capacidade desse reservatório de água. Ok? Essa aqui é a nossa questãozinha. Para resolver ela, nós vamos fazer o seguinte. Então, temos que lembrar que quando se fala em capacidade, em geral, a unidade de medida utilizada é o litro, certo? E aí, essa medida de capacidade está relacionada com a grandeza volume. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume desse reservatório e depois transformar isso para litros para obtermos a medida de capacidade. E o volume de um paralelepípedo retângulo é o resultado do produto das 3 dimensões que ele possui. Então, o volume vai ser A vezes B vezes C.
E aí a gente multiplica as 3 dimensões que foram dadas, né? 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5, 60. 60 metros cúbicos, né? E a gente tem que transformar isso para litros. Para isso a gente vai lembrar daquela escalazinha. Nós temos aí uma escalazinha dos múltiplos e submúltiplos da unidade de medida, tá? E aqui eu só vou precisar dessas duas, né? Se a gente fosse continuar para cá, a gente teria depois o centímetro e por último o milímetro cúbico. E para cá teriam os múltiplos, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro cúbico. Então, nós sabemos que o decímetro cúbico é equivalente ao litro, né? São numericamente iguais. Então, tudo que eu tenho que fazer é transformar o metro cúbico para decímetro cúbico. Isso vai ser digamos assim, um espaço desse aqui, ó, para a direita. Só que um espaço aqui corresponde, como é cúbico, a 3 casas decimais. Então, você vai pegar aqui o 60, vai andar 3 casas decimais para cá, vai acrescentar os zeros aqui, né, ocupando as casas decimais que aumentaram. Isso aqui são 60.000 decímetros cúbicos, né, que é equivalente a 600.000 litros, tá certo? Então, essa aqui é a capacidade do nosso reservatório de água do problema, tá bom? Ok, então, essa foi a nossa segunda questão. Estamos sendo bem rápidos aqui, tá? Sinta-se à vontade para colocar numa velocidade inferior, se você quiser mais devagar, ou voltar, né, para o início da questão e revê-la toda novamente. Isso é importante para fixação das ideias. Vou escrever aqui a terceira questão, tá? Então é o seguinte. O que acontecerá com o volume de um paralelepípedo retângulo se uma de suas dimensões for dobrada. Tá? Dobrada aqui quer dizer que você pegou lá a medida e multiplicou por 2, né? Você pegou o dobro, né, em lugar da medida original. Então a pergunta é, o que vai acontecer com o volume se você fizer isso, tá? Então a gente vai analisar essa situação agora, ok? Então vamos lá. O volume, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Resposta. O volume vai ser dado por aquela formulazinha, né? A vezes B vezes C. E aqui a gente está considerando um novo volume. O novo volume é que você vai pegar uma dessas medidas, vamos supor o A, e no lugar do A tu vai colocar aí 2A. Vai ficar 2A vezes B vezes C. Você não mexeu com as outras duas é a mesma coisa. Só que é o seguinte, esse A vezes B vezes C é o volume que a gente tinha antes. Então eu posso trocar aqui, ó, 2 vezes o volume. Ou seja, o volume novo, o V', é igual a 2 vezes o volume antigo. Ou seja, se você dobrar uma das dimensões de tamanho, só uma das dimensões, as outras você deixa inalterado, você não mexe. O que é que vai acontecer com o volume do paralelepípedo? Vai ser dobrado, né? Vai ser multiplicado por 2. E essa aqui é a resposta desse problema. Ok? Beleza. Então essa aqui foi a questão 3. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Questãozinha 4, e ela diz o seguinte, ó.
Novamente o paralelepípedo, né? Vou usar mais uma vez o paralelepípedo reto retângulo. Os lados de um paralelepípedo reto retângulo são proporcionais a 3, 4 e 5. Perdão, gente, aqui eu escrevi lados, tá? Mas são as dimensões, ou as dimensões, né? O mais correto, não, o correto aqui seria as dimensões, né? Que são 3, né? Eu falo de dimensões, são 3, altura, largura e comprimento. Aqui são as dimensões. Ok? As 3 dimensões. De 1. E a soma das dimensões é igual a, ou seja, se eu pegar essas dimensões aí, né, que eu quero achar, e somar elas, igual a 48. A soma vai ser 48, tá? Aí a pergunta é, calcule a área total desse paralelepípedo. Ok? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta, tá? A gente vai chamar as dimensões dele de A, B e C. E dizer que elas são proporcionais a 3, 4 e 5 significa o seguinte, ó. Se você dividir a dimensão A do paralelepípedo por 3, vai dar um valor, certo? Que vai ser igual a dividir a dimensão B por 4 e dividir a dimensão C por 5. Vai dar, essas divisões todas vão dar o mesmo valor, que a gente vai chamar aqui de K, tá certo? Esse K, inclusive, é chamado de constante de proporcionalidade. Então, se eu dividir os 3 lados do paralelepípedo, as 3 dimensões, na verdade, a primeira por 3, a segunda por 4 e a terceira por 5, o resultado final vai ser o mesmo valor, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de K aqui. Aí, o que é que isso quer me dizer, ó? Como tudo isso é igual a K, você pegar aqui A sobre 3 igual a K, e passar o K para o outro lado, o 3 para o outro lado, então o A vai ser igual a 3K, certo? E aí, seguindo essa mesma ideia, o B vai ser igual a 4K e o C vai ser igual a 5K. Certinho? Ok. Aí a questão está nos dizendo que se eu somar essas 3 dimensões, A mais B mais C, o resultado no final vai ser quanto? Vai ser 48. Ok? Então eu posso fazer assim, ó. Trocar o A por 3K, o B por 4K e o C por 5K. E aí eu somo, né? Ó, 3 mais 4 mais 5, isso vai dar igual a 12K. Igual a 48. E aí, gente, o K vai ser igual a 48 dividido por 12. E 48 dividido por 12 é 4, certo? O que é que isso quer dizer? Que o A, o B e o C
São 4 vezes os númerozinhos aqui de baixo, ó. 4 vezes, ó. Eu posso até substituir aqui, ó. O A é 3 vezes 4. O K é 4, né? Dá 12. O B, né? Vai ser 4 vezes 4, que dá 16. E o C vai ser 5 vezes 4, que dá igual a 20. Então, essa aqui é as medidas de A, B e C. Beleza, mas a questão que é calcular a área total do paralelepípedo. A área total do paralelepípedo, vou botar assim, a área de P, né? A área do paralelepípedo vai ser 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. Essa aqui é a fórmula da área total do paralelepípedo. E aí eu substituo, né, as letras pelos valores delas. Então o A é 12, o B é 16, o B é 16, o C é 20, e aí o A é 12 e o C é 20. Aí eu faço as contas, né? Faço as contas aqui. Então vamos lá, 480. Ok? Aí somando isso aí, nós temos 1506. Aí aqui não foi dada a unidade, né? Mas aí como a gente está calculando uma área, eu vou botar aqui a unidade de área. Certinho? Se tivesse lá centímetros, aqui seria centímetros quadrados. Se tivesse metro, metros quadrados. Se tivesse milímetros, milímetros quadrados. Mas como não tem nenhuma dessas unidades, a gente coloca aí para representar só, coloca só unidade de área, né? Para lembrar que isso aí é uma área. A gente faz dessa forma, ok? Então vamos para a próxima questão. Questão 6. Não se prolongar muito aqui nesse vídeo, né? E aí vocês terem tempo de, se quiserem, rever, né, novamente para fixar as ideias. Então, vamos lá, nossa próxima questão, questão número 5. Então, a questão diz o seguinte. Qual a altura de uma pirâmide sabendo que a apótema da pirâmide ou vou botar acento no lugar errado. O apótema da pirâmide é 10, ou seja, mede 10, né? 10 centímetros, para ser mais preciso. E o apótema da base mede 4 centímetros. Então, em aulas passadas a gente comentou isso, tá? Ele não diz qual é a base da pirâmide, também não interessa tanto assim, né? Vamos supor que essa pirâmide seja uma pirâmide de base quadrada. Espera aí, só um instantinho, deixa eu consertar aqui o meu desenho. Mas continuamos supondo que essa pirâmide seja uma pirâmide de base quadrada, né? Então tá aqui a base, né? Tá aqui o vértice da pirâmide. E a gente sabe que vai ter aqui, né? Isso aqui vai estar dentro da visão do observador, né? Só que não vai ter o vértice posterior. E esses aqui que eu deveria ter feito tracejado, mas vamos lá. Então você tem essas
essas três medidas que estão relacionadas, né? Você tem o apótema da base, que é essa medida aqui, que sai do centro da figura até a aresta aqui da base, né? Esse lado da base. Você tem o apótema da pirâmide, que sai daqui do vértice da pirâmide até a mesma aresta aqui que toca o apótema da base, e você tem a altura. Tem a altura aqui. E aí, claramente, isso aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Se eu fosse pegar essa figura que eu formei aqui dentro e fosse desenhar ela fora, seria uma coisa desse tipo aqui, né? Esse aqui é o apótema da base. Esse aqui é o apótema da pirâmide. E esse aqui é a altura. Como eles estão em um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então é só substituir valores. Como eu quero a altura, então substituo o apótema da pirâmide, que é 10. Eu quero descobrir a altura vai continuar sendo H, mais a medida aí da apótema da base, que é 4. Então fica 100 igual a H ao quadrado mais 16. Então fica o 16 vem para cá, né? 100 menos 16 dá 84 igual a H ao quadrado. Logo o H tem que ser, ó, a raiz quadrada de 84. Se eu fatorar esse númerozinho, nós vamos obter isso aqui, né? Opa, perdão, que dá 42, perdão. Por 2 de novo dá 21. Que por 3 dá 7, que por 7 dá 1. Então, só esses dois saem da raiz, né? O 2 e o 3 permanecem dentro da raiz. Então, a nossa altura vai ser igual a 2 raiz quadrada de 21. Opa, tá certo. Questão 5. Vamos para a questão 6. Então, a questão 6 que a gente vai fazer agora, considera o seguinte. Uma pirâmide de base triangular. Essa é a pirâmide de base triangular. Então o que a gente tem na verdade é um tetraedro, né? Mas beleza, não precisa usar essa nomenclatura aqui não. Então, com arestas medindo aí a pergunta é: qual a área da pirâmide? Poderia ser qual o volume, né? Não, tá. Bom, se todas elas têm a aresta igual, então todas as faces delas são triângulos equiláteros, tá? Triângulos Se é uma pirâmide de base triangular, então ela tem um total de 4 faces, tá? E todas as faces têm a mesma área, já que todos são triângulos equiláteros, né? Então a área total dessa figura vai ser 4 vezes a área de um triângulo, né? Todos têm, as faces são triângulos idênticos a esse aqui que a gente desenhou. Então eu tenho que só calcular a área desse triângulozinho aqui equilátero, tá? E a fórmula da área do triângulo equilátero vai ser
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área dessa figura vai ser 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Aí eu posso cancelar esse 2 com esse 4. Ficamos com 4 raiz de 3. Ok? 4 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, multiplicado isso por 4 aqui, né? 4 vezes 4 raiz de 3, nós temos aí que a área total dessa figura é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. E essa é a área total, né? Ok, tranquilos. Então essa aqui é a resposta. Eu deveria ter feito de roxo, né? Me confundi aqui. Mas tudo bem. Vamos para a questão 7. É a última questão que a gente vai responder aqui. Tá? E achamos suficientes aí para revisar os conceitos, tá? Então, a figura regular, ela tem que ter todos os seus lados com a mesma medida, né? Os lados seriam isso aqui. O problema aqui que a gente quer propor é o seguinte. Dado o apótema, né? Que é a distância entre o lado e o centro da figura, e somente e a altura, tá? Dado a apótema e a altura. Vamos supor que essa altura seja 10 centímetros e que essa altura seja 6 centímetros. E aí pretendemos descobrir qual seja o volume dessa pirâmide. Só que para calcular o volume eu preciso da área da figura de baixo, né? Que é o hexágono regular. Que é essa figurazinha aqui. Mal desenhada, mas essa figura. E é interessante que é o seguinte. A área do hexágono regular é igual a 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, tudo que eu preciso é encontrar a medida desse lado aqui. Só que eu só tenho a medida do apótema. E o apótema, se eu pegasse e quebrasse o hexágono em vários triângulozinhos, né, o apótema seria a altura. Cadê esse triângulozinho aí? Tá? E a altura dele é igual a L raiz de 3 sobre 2. Certo? L raiz de 3 sobre 2. Então, o 6 aí está fazendo o papel da altura. Então, seria 6 igual a L raiz de 3 sobre 2. A gente quer descobrir o valor do L. Esse 2 aqui passa multiplicando. Então, fica 12 igual a L raiz de 3. Tá? E aí eu divido tudo por raiz de 3. Para tirar esse raiz de 3 daqui. Então, fica 12 sobre raiz de 3. E aqui sobre raiz de 3 também. Então, cancela, cancela. O L vai ser igual, né, que é o lado que nós precisamos para determinar a área do hexágono. Vai ser 12 sobre raiz de 3. Só que o raiz de 3 não pode ficar no denominador. Então, a gente multiplica a parte de cima e a parte de baixo aqui por raiz de 3. Em cima vai ficar 12 raiz de 3. Embaixo é raiz de 3 ao quadrado. Só que raiz de 3 ao quadrado é 3. E aí eu posso dividir esse por esse, que vai dar 4. Então, o lado aí vai ser 4 raiz de 3. Pronto.
Agora tudo que eu tenho que fazer é substituir na fórmula da área e usar a fórmula do volume para a pirâmide, né? Que a gente vai já dizer qual é. Depois calcular a área. Então a área vai ser, ó, 3 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Quando eu levar ao quadrado ali, vai ficar 16, ó. Que 4 ao quadrado é 16. E raiz de 3, o 3 vai sair da raiz. Ficando isso aqui, né, ó. Aí eu posso cancelar agora o 16 com 8. Com 2, vai ficar 8. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes o 8 é 72 raiz de 3. Centímetros, tá em centímetros, né? Centímetros quadrados. Ok? Pronto, encontrei a área da base. E agora, para terminar, eu só preciso do volume. Mas aí o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então fica 1/3 de 72 raiz de 3 vezes a altura da pirâmide, que é 10. Aí isso vai cancelar com isso, né? 72 dividido por 3, que vai dar igual a 24, né? Vezes 10, 240. Então isso aqui é 240 raiz de 3 centímetros cúbicos, sendo assim o volume da nossa pirâmide de base hexagonal, tá bom? Então essas 7 questões aí, rapidamente consideradas, só para lembrar a teoria, né? Talvez trazendo alguma coisa ou outra nova em relação ao que foi falado em sala de aula, mas é uma breve revisão para que vocês possam se situar aí sobre a avaliação, tá bom? Então agradeço aí a atenção demais, desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.